Na última semana saiu um documento relevante do Vaticano declarando que Maria não pode mais ser considerada corredentora, mas sim cooperadora de Cristo na obra da redenção. E isso tem movimentado bastante os protestantes pelo Brasil. Existem diversos achando que pode ser uma reforma na Igreja Católica, uma aproximação do papado com doutrinas protestantes. E tem muita gente, na verdade, deixando de fora fatos principais nesse documento Mater Populi Fidelis, que significa Mãe Fiel do Povo. Nesse vídeo, a gente vai comentar alguns aspectos que outros vídeos por aí na internet ao longo dessa semana acabaram deixando de lado. Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos, eu sou Matheus Borges e esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, porque a gente vai comentar pela primeira vez a respeito de outra religião. Não que aquilo que o Papa fale ou outro líder de outra religião fale se torna muito relevante para a nossa compreensão das Escrituras, que é o foco principal aqui do canal. Mas uma vez que tem afetado diversos protestantes no Brasil, e eles estão tendo uma visão um pouco deturpada do que pode significar isso aqui, esse vídeo se torna extremamente relevante. Está todo mundo falando aqui agora, os católicos não reconhecem mais Maria como corredentora, só que não é nada disso. Eu vou tentar mostrar nesse vídeo que, na verdade, o que a declaração oficial do Vaticano fez, foi simplesmente esclarecer termos e certas controvérsias que existem no catolicismo romano, principalmente por causa da definição que eles dão a palavras específicas e coisas do tipo, que geralmente são diferentes da noção comum desses termos, no imaginário popular, digamos assim. E ao esclarecer isso, na verdade acentuou a diferença em relação ao protestantismo. Então, se você acha que essa semana foi um marco que está aproximando protestantes e católicos, calma. Assista esse vídeo aqui até o final e deixe sua opinião nos comentários. O link para o documento já traduzido eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então você pode acompanhar junto comigo, ou se você quiser, depois dar uma lida com calma, com cuidado, porque a forma de falar ela é um pouco escorregadia, digamos assim, pela linguagem, pela diferenciação de significado de termos. Calma que a gente vai ver isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Em primeiro lugar, o que é esse documento que foi emitido, né, pelo Vaticano? Ele é uma declaração oficial publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano. Ou seja, isso aqui tem força normativa para poder dizer, para poder orientar de uma forma normativa. Parece algo contraditório, mas no caso do Vaticano não é. Como os católicos romanos devem lidar com esses aspectos relacionados a Maria na obra da redenção, Maria na obra da salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. E a polêmica que se levantou nas notícias, jornais e tudo mais, é que trata da cooperação de Maria na obra da salvação. Qual o papel de Maria no que Jesus fez na cruz? É basicamente isso. Só que ele fala de muitas coisas, né, que vão além disso aqui. Esse vídeo vai abordar principalmente essas outras coisas que estão no documento e que praticamente ninguém está falando. Eu elenquei 4 pontos principais de discordância em relação ao protestantismo. É claro que a gente não vai analisar o documento inteiro, é um documento relativamente grande, mas fica na descrição aí para vocês lerem depois. O primeiro ponto de discordância com o protestantismo é que coloca Maria como conclusão da obra redentora na cruz e como mãe de todos os cristãos. Na verdade, tem duas coisas aqui, né? Mas elas estão juntas, expostas no documento. Dessa forma, a gente vai abordar e mostrar e comentar elas aqui. Então, só para poder você ficar atento no texto. Vai falar sobre a obra redentora na cruz
só que Maria como o último estágio do que Jesus fez na cruz. Não entendeu errado. E depois colocando Maria como a mãe, não apenas de Jesus, mas de todos os cristãos. Vamos lá. Título que se encontra no documento é A Cooperação de Maria na Obra da Salvação. Isso aqui vai estar no parágrafo 6º, no documento vocês vão ver. Tem um número, pontinho, depois um texto, depois passa para outro número, 6, 7 e segue adiante. A gente está aqui no número 6 do documento. Vou estar lendo agora aqui. Quando o Evangelho explica que, como resposta, o discípulo que nos representa a todos a recebeu, ou seja, está falando de João, tá? Está falando do apóstolo João. Quando o Evangelho explica que, como resposta, o discípulo que nos representa a todos recebeu, utiliza um verbo que no Evangelho assume o sentido de acolher, é o verbo lamvano, na fé. Isso aí se encontra em, né? Aí eles colocaram aqui, confira João 1, do 11 ao 12, 5, 43 e 13, 20. O mesmo verbo que utiliza o quarto evangelho para expressar que a luz veio para os seus e eles não a acolheram, do verbo lamvano de novo, em João capítulo 1, versículo 11. Ou seja, o discípulo que ocupava o nosso lugar junto a Maria acolheu-a como mãe na fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. Esta solene alusão à consumação impede que o episódio seja interpretado superficialmente. A maternidade de Maria a nosso respeito constitui parte da consumação do plano divino que se realiza na Páscoa de Cristo. Em modo semelhante, o Apocalipse apresenta a mulher, Apocalipse 12, 1, como mãe do Messias, confira Apocalipse 12, versículo 5, e como mãe do resto da sua descendência, Apocalipse 12, 17. Só de você ouvir isso aqui, você já percebeu diversas coisas, eu espero que sim, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para uma coisa que não apenas esse documento fez de errado, mas que diversos teólogos protestantes fazem também, pastores em diversas denominações também fazem, que é o quê? A falácia do significado das palavras. Por exemplo, quando fala que o quarto evangelho utiliza o verbo lamvano em certos versículos para poder significar acolher, então quando essa palavra é utilizada em outro lugar, ela quer dizer isso especificamente relacionando tudo. Isso é uma falácia. Igual quando falam assim, o amor ágape é o amor de Deus. Ágape é uma das palavras para amor. Então, calma, calma. Isso aqui é uma grande falácia. Uma grande falácia. A gente nunca pode falar que uma palavra quer dizer tal coisa em um versículo, então ela quer dizer tal coisa em outro também. O significado das palavras são importantes, sim, mas é o contexto que manda sempre, 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 sempre. Se vocês repararem na forma como o Vaticano está interpretando certos acontecimentos históricos narrados no quarto evangelho, você repara que tem uma extrapolação do sentido e do significado. Por exemplo, repare nisso aqui. O discípulo que nos representa a todos a recebeu. João não representa a todos nós na cruz de Cristo diante de Jesus com Maria a seu lado. Por que ele representaria? Ele é um apóstolo que estava junto com a mãe de Jesus na hora da crucificação. Não significa que todos estávamos em João. Isso é uma leitura alegórica do texto, uma leitura simbólica. Ela nitidamente extrapola a intenção autoral, que é algo que todo intérprete, todo exegeta das escrituras deve ficar sempre atento. Você nunca pode perder de vista o que o autor que escreveu aquele livro queria dizer. Ele sempre transparece isso no texto. Assim como Deus quis dizer ali. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Não existem esses significados ocultos, camadas espirituais ocultas por trás do texto. É uma forma de ler a Bíblia tipicamente católica romana. Repare, por exemplo, quando fala assim, que
Vamos lá. O discípulo que ocupava o nosso lugar junto a Maria, novamente ele não ocupava o nosso lugar junto a Maria, acolheu-a como mãe na fé. Jesus disse: Mulher, eis aí o teu filho, e mandou João cuidar dela também, como um bom filho se preocupa com a mãe. Jesus, partindo, falou assim para João, que era o discípulo a quem Jesus amava: Cuide dela, e você cuide dele. Nitidamente, duas pessoas das quais Jesus mais amou aqui em sua vida terrena. Ele mesmo no momento de intenso sofrimento, ele demonstrou o seu amor que ultrapassa toda a dor. Não tem como extrapolar isso aqui para dizer que a igreja toda está sendo representada e que Maria se torna a mãe da igreja. E olha que ponto problemático. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. Então, quando Jesus fala que está consumado, não é que ele pagou todo o preço pelo nosso pecado na cruz. Não é que ele recebeu toda a ira de Deus que estava sobre os eleitos na cruz. É que ele, depois de ter feito isso, claro, estou falando aqui da visão do documento do Vaticano, é que Jesus, depois de ter feito isso, ele nos entregou Maria como mãe. Ah, agora sim, agora está consumado. Não estou querendo usar o termo herética para essa visão, mas acho que chega bastante perto, né? Se é que não abraça totalmente isso. Muito, muito complicado. Ainda diz que a maternidade de Maria a nosso respeito, ou seja, Maria como mãe de todo o povo de Deus, de toda a igreja, foi parte da consumação do plano divino que se realiza na Páscoa de Cristo. Não, não foi. Não tem nada a ver com isso. Nitidamente, esse é um ponto que as pessoas deixaram para lá ao comentar sobre Maria não ser mais corredentora e tudo mais. Protestantes ignoraram isso aqui. Isso aqui é uma coisa gritante que está no documento. Perceba? Não é algo que aproxima o protestantismo do catolicismo ou vice-versa. Na minha humilde opinião, o afasta. Vamos agora para o versículo 9, ainda dentro desse tópico. Versículo 9 não, perdão, parágrafo 9. Vamos lá, novamente lendo aqui o documento que eu deixei na descrição. O sim, né, tá entre aspas aqui, o sim de Maria em resposta à saudação do arcanjo Gabriel, para que o verbo de Deus se fizesse carne no seu ventre, confira Lucas 1, 26 a 27, dá ao ser humano a possibilidade de ser divinizado. Por isso, Santo Agostinho chama a Virgem de cooperadora na redenção, sublinhando tanto a ação de Maria junto a Cristo como a sua subordinação a ele, porque Maria coopera com Cristo para que nasçam na igreja os fiéis, e por isso a podemos chamar mãe do povo fiel. Primeiro lugar. O sim de Maria, que é basicamente o quê? Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: você vai ficar grávida. Ela pergunta: como que vai ser isso? Se eu sou virgem e tudo mais. E no final, a resposta dela, resumindo tudo aqui, estou utilizando minhas palavras, claro, é praticamente um seja feita a vontade de Deus. Se vocês repararem, não é que o anjo foi pedir para Maria para que ela se tornasse grávida, para que ela se achasse grávida pelo Espírito Santo. Não. Ele foi dizer para ela que isso iria acontecer. Então Maria, como serva de Deus que ela era, ela disse: seja feita a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, o anjo diz a Maria: você ficará grávida. A expressão grega é exatamente synlepsi en gastri. Isso é uma descrição do que irá acontecer. Não é um pedido, entende? A expressão en gastri é, né, se vocês pensarem, gastri, lembra de suco gástrico, está falando do ventre, sabe? Daí que vem essa palavra. Mas silepse, isso é uma descrição do que irá acontecer. Tecnicamente, o verbo é um indicativo médio futuro, uma declaração profética do anjo ali, dizendo: Maria, olha só, você vai ficar grávida. Você
vai ficar grávida. Ele não tá pedindo. Então não teve um sim de Maria aceitando aquilo, entende? Isso aqui é um erro claro do documento em relação ao texto. Depois fala que Santo Agostinho chama a Virgem de cooperadora na redenção, sublinhando tanto a ação de Maria junto a Cristo como a sua subordinação a ele. Maria subordinada a Jesus. Ok, isso aí tá certo, realmente. Só que, para pensar um pouquinho. Ela é cooperadora na salvação, na obra da redenção, porque foi pelo ventre dela que Jesus nasceu? Isso traz diversos problemas. Porque se a lógica é essa, se ela se torna cooperadora porque Jesus nasceu do ventre dela, então a mãe de Maria também é cooperadora, porque Maria nasceu do ventre de sua mãe, certo? Se a mãe de Maria não tivesse Maria, não teria como Maria ter Jesus. E você vai voltando, a bisavó, a tataravó, uma hora você chega em Eva de novo. Você consegue perceber como é que é complicado isso aqui? Então a gente pode dizer que todas as mulheres, desde Eva até chegar em Maria, foram cooperadoras da redenção? Desculpa, mas isso é uma forçação de barra teológica, uma forçação de barra acadêmica. Novamente, esse vídeo não é criticando católicos, não. Esse é nitidamente um canal protestante, vocês já perceberam isso, certo? Como tem muito protestante que tem dúvidas sobre essas coisas e como atualmente nós temos diversos protestantes se convertendo ao catolicismo romano, porque vão por aquela linha que é uma igreja una desde sempre e tudo mais, o que não é verdade historicamente. Por exemplo, Pedro não fundou a igreja de Roma. Isso é um assunto meio que batido já. Mas para quem quer acreditar nisso, tudo bem, aí você segue uma linhagem de sucessão apostólica, algo que na história não acontece, você não consegue traçar isso. Fato, não consegue. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, talvez. Mas é importante destacar esses aspectos aqui. Novamente, não é um vídeo criticando o católico, não tem nem por que fazer isso. É um vídeo alertando o protestante. Vocês precisam conhecer a fé de vocês para não caírem no canto da sereia de uma unidade plena. Olha, as igrejas protestantes têm 30.000 denominações. Uma grande falácia também, a ideia não é essa. Mas enfim, voltando aqui para o nosso vídeo. Segundo ponto de discordância, Maria como mãe dos fiéis. Vou reforçar um pouquinho mais isso daqui. Agora a gente pula para o parágrafo 34 do documento. No caso de Maria, esta mediação realiza-se de forma maternal, tal como fez em Caná. E aí, calma aí, Caná. Está se referindo ao episódio bíblico de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. Se vocês se lembrarem do texto, Maria chega para Jesus, seu filho, e diz assim: acabou o vinho. E aí Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, vamos, tendo isso em mente, para poder lembrar do contexto das Escrituras, vamos voltar aqui para o parágrafo 34 do documento, tal como fez em Caná e como se confirmou na cruz. Assim explicava o Papa Francisco. Ela é mãe, e este é o título que ela recebeu de Jesus ali mesmo, no momento da cruz. Na verdade, a gente já viu que não tem nada a ver com isso. Jesus falou uma coisa para João especificamente, enfim. Os teus filhos, tu és mãe. Isso aqui palavras do Papa Francisco, tá? Os teus filhos, tu és mãe. Recebeu o dom de ser sua mãe e o dever de nos acompanhar como mãe, de ser nossa mãe. Novamente, Jesus não concedeu título nenhum para Maria na cruz. Ele a chamou de mãe, que é o que ela era, e passou os cuidados dela e as obrigações para com ela a João, que inclusive era uma pessoa que tinha posses, tinha recursos financeiros. A família dele, provavelmente chefiada ali por Zebedeu, seu pai, tinha um próspero negócio de pesca no Mar da Galileia. Tinham trabalhadores servindo eles e tal. João tinha influência com o sumo sacerdote, por isso ele conseguiu ficar próximo no momento do julgamento de Jesus, para a crucificação e tudo mais. Jesus está, na verdade, preocupado com a sua mãe, como um bom filho.
É só isso, é exatamente isso. E é isso. A gente não precisa extrapolar, entende? Sua mãe amada e seu discípulo amado, Jesus cuidando de suas ovelhas. É isso que esse texto quer dizer. Jesus, mesmo em seu último momento de dor aqui na terra, continuava sendo o bom pastor preocupado com todas as suas ovelhas, inclusive sua mãe. Vamos pular agora o parágrafo 35 e vamos para o 36. Na sua missão como mãe, Maria tem uma relação singular com o Redentor e também com os que foram redimidos, dos quais ela mesma é a primeira. Por que afirmar que Maria foi a primeira convertida a Cristo? Por que afirmar que Maria foi a primeira redimida por Cristo? Eu considero, na minha visão da Escritura, novamente, é uma extrapolação do texto bíblico que a gente não tem liberdade para fazer. Os católicos romanos, eles abordam as Escrituras não partindo somente das Escrituras. Isso é importante para você saber. Talvez você não saiba disso. É importante. E se sabe, é sempre bom lembrar. Eles adotam a tradição da Igreja Católica Romana, a tradição dos pais da Igreja, de vez em quando valorizam mais um do que o outro, por motivos que não cabem muito a gente comentar aqui agora. Eles não partem, por exemplo, do texto e tentam entender o seu contexto, preso à escritura, mas eles valorizam muito o que a tradição e os pais da igreja falam. São importantes os pais da igreja? É claro que são, mas eles não são normativos de forma nenhuma. A gente não pode argumentar uma coisa sobre o texto porque Agostinho falou, porque Inácio de Antioquia falou, a gente não pode fazer isso. Qualquer explicação sobre isso aqui, com todo respeito, novamente, mas é uma forçação de barra. É um malabarismo teológico que muitos protestantes fazem direto. A gente sabe disso. Mas, cuidado, não dá pra gente entender isso daqui. Terceiro lugar, Maria intercedendo pelos fiéis. Aqui vocês vão ver novamente uma clara extrapolação. Talvez seja a maior extrapolação que eu trouxe aqui hoje. A gente vai ver primeiro a base do argumento, tá? Parágrafo 39. A fé católica lê nas Escrituras que aqueles que estão junto a Deus no céu podem continuar a realizar semelhantes atos de amor, intercedendo por nós e acompanhando-nos. Vemos, por exemplo, que os anjos são espíritos encarregados de um ministério, enviados ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Fala-se de missões realizadas por anjos. Confira. Desculpa. Confira Tobias 5,4, 12,12, Atos 12, do 7 ao 11 e Apocalipse 8, do 3 ao 5. Havia anjos a auxiliar Jesus no deserto das tentações, confira Mateus 4,11. E durante a paixão, confira Lucas 22,43. Num dos salmos é-nos prometido que ele deu ordem aos seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos, Salmo 91,11. Qual o problema desse argumento aqui? Continuem lendo, eu deixei o link na descrição para vocês lerem mesmo, tá? O problema é que Maria, ou qualquer pessoa que está nos céus, que poderia estar intercedendo por nós segundo a lógica, não é um anjo. Simplesmente por isso, não é um anjo. Quando a gente morre, ou quando somos arrebatados, o que só aconteceu com Enoque e Elias, não com Maria, nós continuamos sendo seres humanos. A gente não vira anjinho quando vai para o céu. Somos humanos, seres humanos, homens e mulheres. Sempre seremos isso. Vamos para o parágrafo 41. Maria, que no céu ama o resto da sua descendência, Apocalipse 12:17 está interpretando a mulher de Apocalipse como se fosse Maria, assim como acompanhava a oração dos apóstolos quando receberam o Espírito, confira Atos 1:14.
também agora acompanhe as nossas súplicas com a sua intercessão materna. Calma aí, vamos lá. Deste modo, continua a atitude de serviço e compaixão que mostrava nas bodas de Caná. Confira João 2, do 1 ao 11, aquele episódio que eu resumi aqui, sobre Jesus transformando água em vinho. E ainda hoje se dirige a Jesus dizendo-lhe: não tem vinho. João 2, 3. O povo de Deus confia firmemente na sua intercessão. Parágrafo 42. Entre os eleitos e glorificados junto a Cristo está, em primeiro lugar, a mãe. Por isso podemos afirmar que existe uma colaboração singular de Maria na obra salvífica que Cristo realiza na sua igreja. Trata-se de uma intercessão que a converte em sinal materno da misericórdia do Senhor. Desta maneira, porque ele assim quis livremente, o Senhor outorga a sua própria ação em nosso favor um rosto materno. Porque ele assim quis livremente, o Senhor outorga a sua própria ação em nosso favor um rosto materno. Temos que observar algumas coisas aqui, pelo menos. É uma interpretação extremamente alegórica das Escrituras, novamente, na questão não tem vinho. Isso não significa que Maria intercede por nós, pessoal. Significa que ela chegou para o seu filho Jesus numa festa de casamento, onde era uma tragédia não ter vinho, e ela falou: não tem vinho. Foi só isso. Só isso quer dizer. Não quer dizer que ela está intercedendo por nós. Foi só isso. Se for assim, então, os discípulos também têm que estar intercedendo por nós, os apóstolos, porque eles falaram para Jesus que o povo tinha fome, que estava ficando tarde, que tinha que despedir eles. E aí Jesus falou: deles vós de comer. Então eles estão ainda intercedendo por nós, porque eles intercederam lá naquele momento, dizendo que era para mandar o povo que ouvia Jesus para casa, porque eles não tinham comida. Entende como isso é uma interpretação falha de um documento? Independente de ser a Bíblia, é um livro escrito, é um documento escrito. A gente tem que interpretar de uma forma razoável. Em segundo lugar, essa é uma expressão, tem uma expressão aqui, eu vou mostrar para vocês, um pouco discreta, mas do chamado exclusivismo católico romano. A própria palavra católico significa que é conforme o todo, segundo o todo, dá a ideia de que é a única igreja que existe. Não é a única igreja que existe. Quando a gente volta para o início da história da igreja, nos 4 primeiros séculos, existia a chamada Pentarquia, por exemplo. Igrejas de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla. Será que Roma era a única mesmo que existe? Isso aqui, essa expressão que eu vou destacar para vocês agora, demonstra o exclusivismo católico romano. Vamos lá, lendo aqui de novo. O povo de Deus confia firmemente na sua intercessão, ou seja, a intercessão de Maria. Eu não confio na intercessão de Maria. Eu não acredito, não entendo, lendo nas Escrituras, que ela esteja intercedendo por mim. Logo, eu não sou o povo de Deus por causa disso? Ou será que está dizendo que só os católicos romanos que confiam na intercessão de Maria são o povo de Deus? Você não acha isso um pouco complicado? Terceiro lugar, em outras palavras, na ação de Jesus em nosso favor está o rosto de Maria. Não é o que Jesus fez na cruz, ele deu um rosto materno para a salvação, para a redenção. Existe algum ponto de proximidade com o protestantismo aqui? Espero que você ache que não. Em quarto lugar, quarto ponto de discordância, Maria, mãe da graça. Pois é, a gente vai ler um trecho mais longo aqui agora, tá? É importante. E eu quero que vocês prestem atenção, porque pelo menos o parágrafo 47, ele dá a entender, quando você vai ler de uma forma um pouco mais desatenta, mais apressado, você lê aquilo e fala assim: calma aí, eu tô lendo Lutero ou Calvino escrevendo, parece que tá falando da graça, uma perspectiva reformada. Vamos lá. Parágrafo 47. A nossa salvação é obra somente da graça salvadora de Cristo e de nenhum outro. Sola gratia. O Papa virou protestante. Não, calma.
Vamos ver o resto. Santo Agostinho afirmava que este reino da morte é destruído em cada ser humano apenas pela graça do Salvador, e explicava-o claramente com a redenção do homem injusto. Quem gostaria de morrer por um injusto, por um ímpio, por um iníquo, exceto somente Cristo, que por ser tão justo aos injustos quis justificar? Portanto, meus irmãos, não tivemos obra meritória, mas apenas deméritos. Porém, ainda que tais eram as obras dos homens, sua misericórdia não os abandonou, e no lugar do castigo devido, outorgou-lhes a graça que não mereciam, para resgatar-nos, não a preço nem de ouro nem de prata, mas a preço do seu sangue derramado. Por isso, quando São Tomás de Aquino se pergunta se alguém pode merecer por outro, responde que ninguém, salvo Cristo, pode merecer para outrem a primeira graça. Nenhum outro ser humano pode merecê-la em sentido estrito, de condigno, e neste ponto não existe nenhuma dúvida. Embora ninguém possa ser justo senão pela comunicação dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, também a plenitude de graça de Maria existe porque ela recebeu gratuitamente. Calma aí. Até aquele trecho ali, pessoal, isso aqui é praticamente reforma protestante. Praticamente, exceto o peso que dá a tradição de Agostinho e Tomás de Aquino. Se vocês reparam que é basicamente uma citação deles, e a citação deles, ok, não tem nenhum problema com elas aqui, mas aí, aos poucos, o cenário começa a mudar, e tem que ficar atento a isso. Vamos lá. Também a plenitude de graça de Maria existe porque ela recebeu gratuitamente, antes de qualquer ação sua, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Somente os méritos de Jesus, entregue até o fim, são os que se aplicam à nossa justificação, pois maior obra é a justificação do ímpio, que termina pelo bem eterno da participação divina, do que a criação do céu e da terra. No entanto, um ser humano pode participar com seu desejo do bem do irmão, e é razoável, côngruo, que Deus atenda a esse desejo de caridade que a pessoa expressa orando ou pelas próprias obras de misericórdia. É verdade que este dom da graça pode ser derramado apenas por Deus. Bacana, não? Já que excede a capacidade da nossa natureza e que existe uma distância infinita entre a nossa natureza e a sua vida divina. O que está acontecendo aqui? O Papa virou protestante, virou reformado. Infelizmente não. Vamos continuar. Voltando aqui para o finalzinho do parágrafo 48. Todavia, pode fazê-lo cumprindo o desejo da mãe, que deste modo se associa alegremente à obra divina como humilde serva. Como em Caná, novamente, o relato do vinho. Maria não diz a Cristo o que tem de fazer. Ela intercede manifestando a Cristo as nossas carências e necessidades, e os nossos sofrimentos, para que ele atue com o seu poder divino. Não tem vinho. João 2,3. Também hoje ela nos ajuda a dispormos-nos à ação de Deus. Fazei o que ele vos disser. João 2,5. As suas palavras não são uma simples indicação, mas convertem-se numa verdadeira pedagogia materna que introduz a pessoa, sob a ação do Espírito, no sentido profundo do mistério de Cristo. Maria escuta, decide e atua para nos ajudar a abrir a existência a Cristo e a sua graça, porque Ele é o único que opera no mais íntimo do nosso ser. Tava tão boa, né? Tava tão boa que a descrição da graça, até que a gente viu algumas coisas completamente avessas em relação à teologia da reforma. Então, quem é, no final das contas, o nosso intercessor primário, se você prestou atenção nisso aqui? É Cristo? Não, não é. Não é Jesus que intercede por nós ao Pai. Isso é importante você entender na visão católica romana. É Maria quem intercede por nós a Jesus, para que Jesus interceda por nós ao Pai. Você entendeu? Então Jesus é o único mediador entre nós e os homens. Só que Maria ela acaba sendo apresentada como uma espécie de mediadora entre nós e Jesus. Por isso é chamada também de medianeira.
Tá, para não comentar isso tudo aqui, porque o tempo já se avança, o que que a Bíblia fala sobre essa intercessão a nosso respeito ao Pai, a Deus? Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O texto de Caná da Galileia, meus irmãos, quando Maria diz a Jesus que não tem vinho, novamente, não é base nenhuma para dizer que ela está nos céus intercedendo a nós por Cristo. Mesmo as referências que existem também nesse documento aqui sobre as almas debaixo do altar intercedendo por justiça durante a grande tribulação, por que que a gente vai interpretar isso de uma forma literal e não vai interpretar quando fala que a besta está sentada sobre 7 colinas e a gente se lembra que o antigo nome de Roma era a cidade das 7 colinas? Aí a gente volta para aquele debate que a Igreja Católica seria a besta, que o Papa seria o anticristo, coisas do tipo. Eu, aliás, não defendo que o Papa seja o anticristo, só para deixar claro. Não tem muitos vídeos sobre escatologia aqui no canal ainda. Mas, de qualquer forma, eu quero que tenha ficado muito claro para vocês aqui como que o Vaticano interpreta as Escrituras. É uma interpretação dramaticamente diferente de tudo que eu faço aqui no canal, de tudo que as igrejas ligadas à Reforma Protestante, as igrejas protestantes, fazem nos seus cultos, nos seus ensinos, em seus pequenos grupos, escola bíblica dominical. É muito diferente. Novamente, respeitando todas as religiões. Como protestante, o que eu mais quero é liberdade religiosa. Para a gente encerrar, como de costume, vamos para as nossas reflexões finais. Em primeiro lugar, muito se noticiou aí na mídia essa semana, né, recapitulando, que esse documento coloca Maria somente como cooperadora, não mais como corredentora, ou esclarece o termo que é muito usado pelos católicos, padres e teólogos católicos romanos. Ok, só que será que na prática tem tanta diferença assim? Pelo que a gente já viu aqui no documento? É algo a se pensar. Em segundo lugar, será que isso aproxima o catolicismo romano do protestantismo? De forma nenhuma, né? Só deixa um pouco menos camuflada essa diferença, essa distância. Fica um pouco mais claro a coisa. Além de, talvez, e essa é uma especulação, talvez tentar dialogar com evangélicos que estão um pouco decepcionados com as igrejas evangélicas, com a fé protestante por algum motivo, para que se acheguem a Roma. Pode ser? Em terceiro lugar, de vez em quando ouvimos falar sobre esses protestantes se tornando católicos romanos. É normal, qualquer religião sempre você vai ter alguém saindo de uma para outra, isso é completamente normal. Em parte, isso é um desejo por buscar uma instituição que alega ser a única verdadeira. A Igreja Católica Romana é exclusivista, já que os escândalos nas igrejas evangélicas são, parece, mais plurais, né? Parece que tem muito mais problema nas igrejas evangélicas do que na Igreja Católica Romana. Isso é bom. Não que tenham escândalos, mas que a gente fique sabendo deles, né? É muito bom que a gente fique sabendo. Porque no passado, quando o Ocidente, quando no Ocidente Roma imperava, e não necessariamente o Império Romano, mas a sua forma religiosa, digamos assim, que é a Igreja Católica Romana, principalmente no começo daquele contato, o povo comum não ficava sabendo de nada. Vide na Idade Média, o povo não ficava sabendo de muita coisa. Missas não eram sequer feitas na língua do povo.
eles não tinham muita compreensão do que estava acontecendo. Complicado. Muita gente foi queimada por bem menos até do que eu estou fazendo aqui hoje, que é discordar, que é expor uma visão do Vaticano, de um documento oficial. Discordar já foi punido com a morte. Se discordar já foi punido com a morte, imagina contar para alguém o que está acontecendo às ocultas, né, às sombras. O que vocês acham que acontecia na história? Por isso eu digo, é bom que a gente fique sabendo dos escândalos nas igrejas evangélicas. É bom que seja transparente, que ninguém tente varrer problema para baixo do tapete. Pecados sempre acontecerão, porque igrejas são formadas por pecadores redimidos em Cristo, mas que vão continuar pecando enquanto estiverem aqui. E o pecado deve ser confrontado, a pessoa deve se arrepender, que significa deixar e começar a praticar obras diferentes e manter a sua fé em Jesus, porque é isso que salva, é a fé. E vocês podem perceber muito bem pelas palavras que eu uso aqui no canal. Acabei de falar aqui que discordar era punido com a morte. Se a minha preocupação aqui fosse com o algoritmo, eu jamais falaria certas palavras, porque isso atrapalha o alcance de vídeos aqui nessa rede onde eu estou gravando, no YouTube. Mas o meu compromisso é com a verdade. Por isso eu estou trazendo isso aqui para vocês. E a verdade, não tenham dúvidas, a verdade tem um preço, e é um preço alto, um preço bem alto. Tá, mas qual a conclusão disso tudo? Qual a conclusão de tudo que a gente viu aqui, de tudo que o documento traz, do que foi noticiado? Que bom que o Papa elucidou esses termos para os católicos romanos. Que bom. Um Papa transparente. Muito boa essa atitude dele. Como um protestante, alguém que não tem ligação nenhuma com o catolicismo romano, já que se distanciaram dramaticamente ao longo dos séculos, eu acho isso bastante louvável. Transparência é sempre boa, mas é bom para os católicos romanos, aqui no caso. Isso não influencia em absolutamente nada as igrejas evangélicas, os protestantes, nada. O Papa ele não é uma autoridade espiritual reconhecida sobre a Igreja de Cristo, embora se use o termo Igreja Católica, que significa universal. Da mesma forma que eu não posso dizer que a Igreja Universal vale para todo mundo, a mesma coisa, mesma lógica. Eu defendo a liberdade religiosa, sempre defenderei. É impossível você querer defender a liberdade só para você, você tem que defender para todo mundo, inclusive para quem pensa diferente de você. Isso é justo, é digno e é honesto também. O debate ele sempre é bem-vindo. Sempre vou defender que todo mundo seja livre para cultuar como quiser e quem quiser até. Inclusive, pessoas que adoram outros deuses. Elas irão resolver isso aí com Deus no final da história. Temos que sempre tratá-las com amor, pregar a Cristo, mas pregar a Cristo é oferecer gentilmente a mensagem de salvação. E se aquela pessoa recusar, continuar orando por ela, continuar amando ela, respeitando ela, fazendo bem por ela, independente. Percebe como é que é uma coisa um pouco diferente? E a gente tem que fazer isso, é claro, inclusive com os nossos amigos católicos romanos, quando a gente mostra essas coisas e diz assim: olha, talvez a forma como a sua tradição está abordando a Escritura, que é o que a gente tem de mais material que Deus nos deixou, talvez não seja tão correta. Só que a gente faz isso com respeito, com amor. E se discordarem de nós, tudo bem. Comente o que você achou nesse vídeo, se você gostou. Se tiver alguma contribuição, algum acréscimo, é claro que tem muita coisa além aqui, mas o vídeo já ficou grande demais, bem maior do que tudo que nós já gravamos nesse canal. Que Deus te abençoe e até o próximo.